A gente começa o programa hoje falando da China, esse exemplo de democracia. No comando da China desde 2012, Xi Jinping deu um importante passo nessa semana para conseguir o terceiro mandato à frente do país. O Partido Comunista aprovou a terceira resolução histórica. A primeira, em 1945, estabeleceu a autoridade de Mao Tse-tung sobre a legenda. A segunda, em 1981, consolidou a posição de Deng Xiaoping, que fez a abertura econômica. Esses dois ditadores governaram a China até morrerem. A gestão de Xi Jinping promoveu políticas repressivas nas regiões de Xinjiang, no Tibete e em Hong Kong e aumentou a pressão para anexar Taiwan. O Partido Comunista Chinês aprovou o documento no fechamento da 6ª reunião do Pleno do Comitê Central do PCC. O grupo se encontra a cada 5 anos para definir suas lideranças. Constantino, no fim das contas, está garantido um mandato vitalício para o Xi Jinping. É isso. É isso, Lacombe. E desde Mao Tse-tung, né, que você mencionou aí, que não tem um líder chinês com tanto poder concentrado, né? E o Xi Jinping é tratado como fofo por alguns, né? Mas, na verdade, é isso aí que você mencionou. Nós temos, em pleno século XXI, campos de concentração para reeducação, por exemplo, na China. Os uigures, a minoria lá muçulmana e tudo, são tratados que nem escravos. Então, o que mais chama atenção nisso tudo, não precisamos nem nos alongar tanto, né? É só lembrar, primeiro, que a China tem, há mais de 70 anos, um partido único no poder. Que hoje, o seu líder Xi Jinping só tem rivalidade em termos de tanto poder assim no Mao Tse-tung, no próprio Mao Tse-tung, responsável pelo genocídio, aí sim, né, não vamos banalizar os conceitos, de milhões e milhões e milhões de pessoas. A Revolução Cultural e o Grande Salto, os dois grandes movimentos que ele liderou, né, mataram milhões de pessoas, inclusive na Revolução Cultural, crianças pegavam em armas e muitas vezes matavam ou entregavam como dissidentes ou contra-revolucionários seus próprios parentes, muitas vezes seus pais, né? Então, é um regime de terror brutal, né? Assassina, prende críticos dissidentes, está na origem dessa pandemia que assolou o mundo, porque talvez tenha surgido em laboratório de forma deliberada ou não sabemos, até porque a China impede investigações sérias e prendeu no início jornalistas ou médicos que ousaram fazer questionamentos. Tem um programa de treinamento de jornalistas, né, para os jornalistas aprenderem a narrativa oficial, e eu fico pensando apenas em como isso deve agradar aí aos ouvidos de alguns militantes de esquerda disfarçados de jornalistas da nossa velha imprensa. Então, eu uso esse caso de abertura do nosso programa hoje da China para chamar a atenção de uma outra coisa, porque eu acho que a China é liderada por um regime brutal, assassino, que persegue opositores. Isso qualquer pessoa minimamente atenta já sabe. O que chama a atenção é a postura subserviente de muitos democratas no Ocidente, né? A China, ela caiu nas graças aí de muita gente, né? Seja por simpatia ideológica, seja por China Inbox, levando em vez de comida, dinheiro. E o que nós sabemos é isso. Vou dar um exemplo recente, essa semana agora, um grande jornal carioca, né, estampou 2 páginas inteiras de propaganda em defesa do regime chinês. Isso já teve também numa revista muito conhecida, uma das maiores do país, né, tem emissora de televisão que tem acordo direto com a China e recebe por isso. Então, é o famoso follow the money, né? Siga o dinheiro, que você vai entender muitas posturas de muitos veículos de comunicação no Brasil. Por que, por exemplo, eles não falam essas coisas? Por que eles não tratam com a devida objetividade os acontecimentos na China, né? E existe uma disputa geopolítica muito clara hoje em dia, a nova Guerra Fria, a Guerra Fria 2.0, que envolve, de um lado, Estados Unidos, com todos os seus defeitos, hoje, sob uma liderança muito fragilizada, que é a do Joe Biden com a vice Kamala Harris, a vice que em 50 anos não se via um grau de
baixa popularidade como o dela, né? E todos que endossaram aquela visão estética de mundo, eu lembro até de jornalista renomada aí, brasileira, que se orgulhava de ter uma jaqueta, um casaco parecido com o da Kamala Harris, né? Porque é a primeira vice-presidente mulher, negra, filha de imigrantes, minoria e blá, blá, blá. Então, mesmo os Estados Unidos tão enfraquecido sob a gestão democrata, ainda é o que oferece algum tipo de contraponto ou resistência ao crescimento avassalador e agressivo da diplomacia chinesa, que compra quem está à venda, intimida quem não está à venda e muitas vezes consegue surtir o devido efeito, né? Tem alguns países cada vez subindo mais o tom, a Austrália vem à mente, mas é muito pouco, né? O que nós estamos vendo hoje é um mundo cada vez mais dependente comercialmente, economicamente da China e confundindo isso com algum tipo de subserviência política. Vamos lembrar da senadora Cátia Abreu, né, que chegou a dizer ali no ápice da subserviência e talvez da declaração mais constrangedora do Senado nos últimos anos, né, que, se fosse preciso, se deitaria no chão e pisaria, deixaria ou pediria que os chineses pisassem em cima dela se fosse necessário para conseguir insumos de vacina e coisa e tal. Ou seja, com esse tipo de postura, né, nós vamos virar uma província chinesa já já. E nós temos aqui no Brasil um embaixador chinês que é uma flor de formosura também, né? Sujeito bom. E na China, Ana, a gente não tem um capitalismo de verdade, porque o capitalismo ele pressupõe regras claras, concorrência leal, o que a gente tem lá não é isso. A gente tem um capitalismo que agride o meio ambiente, explora a mão de obra, não sei, um capitalismo de Estado, um capitalismo selvagem. Não tem muita coisa boa lá para a gente aprender com eles não, né, Ana? Não, Lacombe, nós não sabemos, né, o que acontece na China. A grande verdade é essa. Desde o início da pandemia, nós não sabemos quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram contaminadas. Eles esconderam o início da pandemia em 2019. Hoje já é sabido que ali em outubro, novembro de 2019, já houve uma circulação de pessoas bem diferente, bem incomum em alguns hospitais de Wuhan. Isso foi escondido. Hoje nós sabemos por fotos de satélites, né, que vieram a público aí por alguns canais americanos investigativos. E a verdade é que a gente não sabe o que acontece na China. E, ao mesmo tempo que não sabemos o que acontece na China, a China sabe o que acontece em todo o mundo, principalmente com espiões, com infiltrados. Aqui nos Estados Unidos já foram presos espiões dentro da NYPD, né, que é a grande polícia de Nova York, em universidades como Stanford. Aqui mesmo na UCLA, uma pesquisadora, né, entre aspas, foi presa destruindo computadores da universidade. Em Stanford, o pesquisador ou pesquisadora, que não foi divulgado aí o sexo dessa pessoa, desse cidadão ou cidadã chinesa, também mentiu às autoridades federais para entrar na ala de biologia e de química e de pesquisas tecnológicas da Universidade de Stanford e foi presa. Então, nós sabemos muito bem que estão infiltrados e como nos anos 40, nos anos 50, como os soviéticos fizeram aqui em Hollywood, Lacombe, os chineses estão fazendo de novo. Eles sabem muito bem que Hollywood é uma grande arma, né, de propaganda, de publicidade. Os soviéticos tentaram fazer isso, encontraram aí personagens históricos que bateram de frente, né, com o comunismo e os soviéticos, como o presidente norte-americano Ronald Reagan, que na época era presidente do sindicato de atores e aí já bateu de frente com esse plano de se infiltrar dentro de Hollywood, comprar atores, produtores e passar a mensagem, né, soviética de uma maneira fofa, como os chineses agora tentam fazer. Na contramão disso tudo, porque junto com Hollywood nós sabemos também que a China está dentro da NBA, dentro da NFL, ali rodeando nomes importantes como LeBron James, mas dentro desse contexto, recentemente, agora nas últimas semanas, apareceu uma pedra aí no caminho do discurso fofo da China, que foi o jogador turco do Boston Celtics, o Enes Kanter,
que desde ali meados de outubro ele resolveu colocar a boca no trombone e fez o seguinte tweet: Xi Jinping e o Partido Comunista Chinês. Alguém tem que ensinar uma lição a vocês. Eu nunca vou pedir desculpas por falar a verdade. Você não vai me comprar, você não vai me assustar e você não vai me silenciar. Bring it on, quer dizer, vem com tudo. E colocou aí uma foto, né, várias fotos de tênis, né, ali com a muralha da China e pedindo Free China, e com o ursinho Pooh ali fazendo uma caricatura que a gente sabe que o Xi Jinping não gosta, né, que ele seja chamado de ursinho Pooh, e colocou ali o ursinho Pooh como uma cabeça de tanque. E não só isso. Recentemente, ele ele usou tênis escrito também liberdade para o Tibete, chamou o Xi Jinping de ditador brutal, com todas as palavras, e usou um outro tênis recentemente, Lacombe, que dizia: chega de escravidão, chega de desculpas, aí se referindo à Nike, e foi às TVs, o Kanter foi às TVs americanas e colocou aí todos os pingos nos is, dizendo que a Nike usa de trabalho escravo na China, não paga absolutamente quase nada aos chineses para fabricar os tênis que eles vendem por uma fortuna, alguns, né, aqui nos Estados Unidos. Então, parece que agora o Enes Kanter ele está colocando aí o dedo na ferida dos chineses e, obviamente, que os chineses responderam em não transmitir os jogos do Boston Celtics na China. Mas a verdade é, como a gente diz em Minas, né, Lacombe, é fogo morro acima e água morro abaixo, uma hora ela aparece.